O espiritismo é contra eu processar judicialmente os outros? Essa é uma questão muito interessante, porém ela é muito mais importante. Importante porque ela nos traz a possibilidade de uma reflexão sobre quem somos nós e o que estamos fazendo. Você, eu, nós estamos inseridos em algum lugar, em uma sociedade, em um círculo familiar, em um ciclo de relacionamentos, em algum lugar. O relacionamento pode ser amoroso, pode ser um relacionamento comercial dentro da sociedade, aonde nós estamos. Estamos sempre inseridos em algum lugar. A partir daí, eu estou agindo onde eu estou. Eu estou em ação aonde eu estou. Ação através do olhar, da palavra, do pensamento, do desejo, da ação mesmo. Toda ação gera uma consequência. Toda atitude terá um resultado. Independente de como surja, de como parta de mim essa ação. O olhar, às vezes, gera uma consequência. O meu pensamento, assim como vibração, sintonia, gera uma consequência. Qual consequência? Se eu estou vibrando tristeza, depressão, angústia, automaticamente a minha linha de atração irá trazer para perto de mim desencarnados que vibrem, que tenham esse nível de vibração, de sintonia, que pensem como eu penso. Assim é para tudo, para os vícios, para a esperança, para a fé, para o trabalho na seara de luz, para o trabalho nas sombras. Tudo que eu faço tem uma consequência. Então, a partir daí eu preciso me conhecer. Saber de fato quem eu sou, o que eu desejo e tomar melhores atitudes para que no futuro, ao invés de lágrimas, eu tenha alegria. Porque a partir do momento que nós estamos em ciclos de relacionamentos, em relações com os outros, muitas coisas acontecerão, coisas positivas e coisas negativas, independente do tipo de relacionamento. E a questão nos traz o relacionamento com a família. Eu posso processar um familiar? Um relacionamento comercial? Posso processar uma empresa? É isso que a pergunta nos traz. O Espiritismo é contra ou a favor disso? Eu não sou porta-voz de nenhuma casa espírita, nenhuma federação espírita, eu não sou nenhum concurso do Espiritismo. Então o que nós estamos fazendo aqui é uma reflexão, conversando. Mas o meu tamanho é pequenininho. Então eu não respondo pelo Espiritismo. Mas nós vamos conversar baseado no Espiritismo. A doutrina espírita, ela não proíbe nada. A doutrina espírita não proíbe nada. Nada. O que ela faz é nos mostrar as consequências das atitudes, das escolhas. Nos mostrando que o resultado pode ser excelente e nos elevar, e o resultado pode ser muito desastroso e a queda é grande. É isso que o Espiritismo nos traz. Ele abre portas. O Espiritismo abre janelas, cria pontes, para que nós possamos nos conectar com as instruções que descem do alto. É isso que o Espiritismo faz. Ele vai e joga luz sobre a sombra da dúvida, do questionamento, do medo, da morte. A partir daí, ele nos entrega uma quantidade gigantesca de instruções. Naturalmente, cabe a cada um sentar, se debruçar sobre essas informações
e realizar as suas reflexões, suas reformas, que são sempre íntimas. O Espiritismo não traz um código de respostas prontas. Não traz. Nos traz as informações fundamentais para a mudança de atitude, nos mostrando que, se eu faço isso, o resultado é esse. Aí eu decido. Eu decido. Livre arbítrio. Eu posso tudo. Eu posso fazer tudo porque eu tenho livre arbítrio. Mas nem tudo compensa eu fazer. Existem situações em que eu devo evitar. Por quê? O resultado é muito ruim. Em todos os sentidos. A partir daí, vamos à questão. Vou processar. Vou entrar com um processo na justiça do homem. A justiça do homem, ela é fundamental que ela exista. Nós ainda somos seres bárbaros, selvagens, primitivos, atrasados. Às vezes você olha alguém com um carro, o carro mais top em termos de sofisticação, de tecnologia, de preço. Às vezes é um selvagem que está dirigindo. Não é porque eu uso a melhor roupa que internamente eu sou aprumado, elegante, elevado, tranquilo, cidadão do mundo. Não. Posso ser um primata, um primitivo, que por fora vem de uma imagem, mas por dentro sou um selvagem. Então é necessário que existam as leis do homem para regir, para organizar a nossa sociedade, organizar muitas vezes as relações comerciais, relações institucionais, e assim vai. Claro, fundamental, e cada vez mais as leis do homem, elas vão se aproximar das leis de Deus. Nunca serão as leis de Deus em planetas ainda atrasados como o nosso, um planeta de provas e expiações. Nós não vamos encontrar a justiça do planeta de provas e expiações no mesmo nível da lei de Deus, incompatível. Por quê? O estágio ainda não permite isso. No futuro, o planeta avançando, ele vai se aproximando. Lei de Deus é perfeita. Lei do universo é perfeita, justa. Isso não tem discussão. E as nossas leis humanas vão se aprimorando. Nossas leis já são melhores do que eram há 500 anos atrás. Serão melhores nos próximos 500 anos. Nós vamos melhorando. E ela é necessária, fundamental. Então eu estou na minha casa e eu comprei um equipamento que deu problema. Já existe uma lei que rege isso. A garantia. Então eu ligo na empresa. Aconteceu comigo recentemente. Eu comprei um colchão e um box para o colchão. Recebi o produto, o box veio fazendo barulho. Liguei na empresa, olha, está com problema, etc. Veio um técnico, constatou o problema, trocaram o box. Recebi um novo, veio com problema. Liguei na empresa, veio outro técnico, constatou que também estava com problema. Recebi um terceiro box, que está lá. Por enquanto está ok. Como é que eu deveria reagir nesse caso? Da maneira como eu atuo no mundo. Ligando na empresa, conversando, olha, aconteceu isso. A empresa agiu honestamente. Mas e se ela não agisse honestamente? Eu não vou trocar, o senhor perdeu o prazo. Se estiver dentro da relação lá do contrato que eu assinei, tudo bem, perdi o prazo, paciência. Mas e se eu estivesse dentro do prazo? Dentro do prazo e a empresa agisse de má intenção. Claro que é permitido que eu vá entrar com um processo para que ela troque aquele produto. Permitido, está na lei.
É justo que eu solicite algo que me é de direito? Lógico que é. Claro que é. Porque a empresa agiu de má vontade. Foi má. Equivocada. Porque a gente não sabe. Existem empresas boas e empresas que não são boas. Aí eu preciso entender se eu desejo entrar nessa batalha. Porque é uma batalha. Não é uma coisa simples. A justiça está melhorando, criando situações nas quais esses processos corram com mais rapidez. Porém, eu tenho tempo para isso? Eu vou me desgastar com relação a isso? Ah, mas é um prejuízo que eu estou tendo. É um prejuízo sim que eu estou tendo. Às vezes é melhor a gente assumir certos prejuízos do que entrar em certas batalhas nas quais a gente vai mais se desgastar do que vai ganhar alguma coisa. Em outros casos vale a pena. Vale a pena. Um dia, de novo, uma história que aconteceu comigo. Eu havia ido à casa espírita, o centro espírita que eu frequento, isso há anos atrás. Numa sexta-feira, assisti a palestra, tomei meu passe, tudo certo, peguei meu carro e estava voltando para casa. Quando eu virei uma rua, veio um carro na contramão, porque a rua que eu estava era mão única, num sentido ele veio na contramão, ele estava completamente equivocado e ele bateu de frente com o meu carro. Foi uma pancada forte. Tanto é que o carro, eu não tive mais retorno do carro. O seguro pagou o valor integral. Tinha seguro. Carro tem que ter seguro, a gente sabe disso, apesar de ser caro. Eu tinha ido na casa espírita, ouvir uma palestra edificante, tomar um passe e buscar a minha conexão com a espiritualidade. Saí de lá e levei uma paulada. Perdi o carro. Isso causa um grande transtorno, porque você perde o seu veículo de locomoção para o trabalho, para o lazer, para as compras, etc. Detalhe, o sujeito estava na contramão, com o carro absolutamente sucateado, em alta velocidade e embriagado. Embriagado. Era um senhor. Tanto é que ele não conseguia falar coisa com coisa. Claro que é uma situação terrível. Ninguém quer passar por isso. Eu passei. Aliás, passei por várias. Essa é uma delas. Porque nós não estamos isentos das situações complexas do mundo. Estamos atuando no mundo. O mundo irá nos confrontar com situações, às vezes, insuportáveis quase. E aí, de novo, se eu me conheço, eu preciso pensar em como eu vou agir. O que aconteceu no meu caso? Peguei lá os dados desse senhor, acionei o seguro e fiquei extremamente perturbado. O cara veio na contramão, numa sexta-feira à noite, as ruas estavam bem tranquilas, o cara alcoolizado, ele arrebenta o carro. Vou processar. Porque eu tive que pagar a franquia do meu seguro, que não é barata, para poder que o seguro desenvolvesse todo o procedimento. Quem vai arcar com isso? Eu? Não. Fui até o Pequenas Causas da minha cidade, sentei lá com o rapaz, olha, aconteceu isso, porque eu estou no meu direito, vou ficar com esse prejuízo? Ele me instruiu, olha, você precisa disso, pá, foi assim, foi assado. Aí depois você entra com o processo, ele vai ser notificado, aí o juiz... Foi passando o tempo, eu fui refletindo, fiquei pensando, quer saber? Não compensa. Não compensa por quê? A possibilidade dele não ter o recurso financeiro para ressarcir o valor que eu paguei da franquia era muito grande. Então eu poderia entrar numa batalha na qual eu ia ficar me desgastando
lutando por algo que talvez eu não recebesse. Final da história, nem entrei com nada disso. Paciência. Vida que segue. Por quê? A vida, a espiritualidade, Deus, o universo, esse conjunto, eles não estão alheios à nossa vida. Ele agiu incorretamente, eu agi corretamente. Eu estava dirigindo dentro das leis de trânsito. Ele não. Ele criou um débito para com ele, não para comigo. Ele me trouxe um prejuízo, ele poderia ter causado um acidente muito mais grave. Ele infringiu as leis do trânsito do homem e também adquiriu um débito com relação à espiritualidade. Ele já vem com um processo de vício num carro deteriorado. O que eu ia tirar desse homem? Será que eu, no meu direito do planeta Terra, e aí fazendo uma reflexão, será que eu, no direito que eu tenho em cima das leis do homem, eu entrando com um processo contra esse senhor, eu não estaria piorando a situação dele? Eu não estaria afundando mais uma pessoa que já está afundada? Claro, tive um prejuízo. Porém, o seguro me ressarciu. E o universo, Deus, a vida, me proporcionou ter a possibilidade de arcar com aquela situação e minha vida seguiu. Minha vida seguiu. Eu não tenho nenhuma conexão com esse Senhor, eu não tenho nenhum rancor, é só uma história que aconteceu comigo. Acabou, passou. Ele não me deve nada. Ele deve para ele. Talvez, se eu avançasse no processo, eu traria a ele uma situação muito pior. Não sei. É uma reflexão aqui. Talvez eu tenha evitado, e isso é bem provável, eu evitei adquirir um inimigo. Porque ele ficaria irritado, ele ficaria perturbado e ele me veria como um adversário. Talvez um inimigo. O cara está me processando, aquele papapá, ele vai ver papapá. E muitas vezes, sabe o que acontece? Olha o que acontece. O cara fica tão perturbado, a mulher fica tão perturbada que ela faz de tudo para destruir a vida do outro. Só por causa disso. E não raras vezes procura pessoas para fazerem trabalhos ritualistas e a partir daí criar uma obsessão espiritual contra aquele que simplesmente está ali pleiteando o direito, porque está na lei. Olha o que poderia se transformar uma simples solicitação de ressarcimento. Cria-se ali um tumulto e que muitas vezes a gente perde completamente o controle. Isso vai se desdobrando. Porque aí de repente entra a família do outro e a família... E aí você vai num processo em que... Qual vai ser o final disso? São inúmeros os casos nos quais não existe nenhuma relação entre duas pessoas, porém acontece algo que uma se vê no direito e a outra às vezes também, e a partir daí essas duas criam uma conexão de vingança, de ódio, de rancor, de batalha, que ela vai se estender por 3, 4, 5 reencarnações, até que elas resolvam por uma coisa boba. Agora, existem pontos nos quais eu posso sim entrar em certas batalhas, porque são importantes. Lei Maria da Penha foi uma batalha fundamental que essa senhora travou, e a partir daí
a lei em relação à agressão do homem para com a mulher mudou. Olha a importância. Isso tudo quer dizer o quê? Quer dizer que tudo depende, é relativo. Eu vou brigar com um irmão por um terreno? Preciso pensar. Por que eu estou brigando? Vale a pena essa briga? Essa briga vai me trazer o que no futuro? Eu estou aumentando o rancor, a raiva que eu tenho dele, e ele, a raiva e o rancor que tem para comigo, ou não? O divórcio. O divórcio é necessário ou não é necessário? Cada caso é um caso. O Espiritismo não vem chancelar, nem negar nada. Ele vem nos dizer, precisamos analisar e entender as coisas, e ter o olhar em cima dos preceitos cristãos. Não podemos esquecer isso. Porque se eu estou agindo no mundo, eu preciso agir da maneira com a qual eu acho certo. Ou eu quero tudo para mim, e quando as coisas são contra o que eu penso, aí eu me rebelo. É aquela história, venha a mim o vosso reino, eu não vou até ele. Então, para mim, tudo funciona, tem que funcionar. Para o outro, não. Se eu tenho uma empresa, e essa empresa ela age dentro dos preceitos corretos, com a correção, eu ligo lá e eles trocam a peça. É assim que as relações comerciais se dão na maneira da equidade, da correção, da hombridade. Perfeito. Deu problema, você traz aqui, a gente vai trocar, vai analisar. Agora, existem homens, existem mulheres que compram um produto, não usam adequadamente, depois vai reclamar para a empresa. E a empresa fala, pera, você não usou adequadamente. Você não cuidou, etc, etc. Não, mas espera, precisa trocar. Porque... Não, mas... Então, existem os dois lados que precisam ser analisados. Vou brigar por herança? Precisa analisar. Ah, é o meu direito, eu preciso, porque essa herança, dessa herança eu dependo disso, dependo daquilo. E aquele que está brigando é uma pessoa que não é confiável, uma pessoa que sempre teve um caminho muito errado e agora vem reclamar. Então não dá para a gente colocar tudo em um saco e dizer, olha, não devemos processar ninguém. Ou sim, vamos processar todo mundo. E a partir daí nós precisamos ter o seguinte cuidado. Eu preciso fazer uma reflexão sobre esse caminho. É um caminho interessante, eu devo entrar por aí? No final, o resultado vai ser positivo ou negativo? Eu vou ganhar ou vou perder? Existem milhares e milhares de relações de obsessão, de perseguição, de vingança por conta de pequenas atitudes tomadas de maneira intempestiva, de maneira a dizer eu tenho o direito, e a partir daí cria-se uma situação complexa. E a solução dessas situações às vezes demanda tempo e algumas reencarnações sucessivas, até que as partes se ajustem. Então cuidado, porque aos poucos, com a evolução do planeta e a evolução da humanidade, essa situação de processar um, processar outro, isso vai ficando para trás e no futuro não existirá. Porque a partir do momento em que uma pessoa, uma empresa, um comércio cumpre de maneira corretíssima aquilo que ele deve cumprir, não haverá nenhum prejuízo para quem compra. E quem compra também agirá da maneira mais correta. E as relações vão ser harmoniosas e não bélicas, não de guerra. Então, é errado eu levar à justiça isso ou aquilo? Depende do caso, depende da situação e acima de tudo, o mais importante, depende da nossa reflexão interior, para que a gente analise esse caminho que essa porta está se abrindo, vale a pena trilhar ele ou não?
O Espiritismo não vai dizer sim ou não, vai te mostrar o resultado que já aconteceu com outras pessoas, em outras situações, para que a gente tenha mais possibilidades de análise e a partir daí tomar uma decisão consciente, entendendo que toda ação vai gerar um resultado final. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.